Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, nós saudamos a todos na gloriosa paz do Senhor. Eu sou Ailton José e você está no canal A Bíblia Diz. Gente, olha só, hoje eu tinha prometido fazer uma live, justamente agora nesse horário, 9h30 da noite, uma live intitulada com o tema Porque Não Sou Calvinista, parte 2. Pois eu fiquei devendo na última quarta-feira, salvo engano, onde estivemos aqui apresentando uma live que detalhava porque não sou calvinista. E essa é a parte 2, prosseguindo exatamente de onde nós paramos, tá bem? Bem, quero agradecer a você que está inscrito em nosso canal, agradecer a você que está assistindo esse vídeo e lhe desejar uma ótima semana e desejar a você saúde e paz e agradecer pelo carinho, tá bom? Muito obrigado. Vamos continuar o nosso tema, nosso assunto. Quero mandar um abraço a todos vocês, a Moisés, ao presbítero Clóvis Gomes, à irmã Paloma que participa conosco, aos nossos inscritos, ao Realidade, canal Realidade, ao Tiago, ao Henrique, a todos vocês que estão aí, ao Edson Ferreira, que são inscritos em nosso canal, a todos vocês que são já 782 inscritos em nosso canal, tá bom? 792, na verdade. Muito obrigado aí pelo carinho, vamos atingir aí a marca dos 1000, logo logo, se Deus permitir, tá? Quero agradecer a todos vocês pela grandiosidade e carinho que tem demonstrado aí para com o nosso trabalho. Muito obrigado. Bem, gente, vamos dar continuidade hoje ao tema do vídeo. Era para ser uma live, mas em detrimento aqui das minhas ocupações, surgiu imprevistos e eu vi que eu não podia chegar, então eu decidi gravar esse vídeo aqui rapidinho para concluir. Depois a gente vai trazer mais vídeos falando do conteúdo calvinista, da matéria, porque não sou calvinista, né? Então tá aqui, vou abrir aqui a tela para que você também possa ver justamente o ponto onde nós paramos naquele dia, na última live, tá? Porque não sou calvinista? Justamente porque o calvinismo não se embasa nas escrituras sagradas, justamente porque o calvinismo contraria a Bíblia Sagrada, e nós vamos trazer vídeos breves dentro desta temática. A questão de lives é importante, é bom, vídeos longos são bons, mas em dada pressa do homem trabalhador, da pessoa trabalhadora, não tem o tempo de assistir um vídeo de 1 hora, mas um vídeo breve, aqueles que são corredores apressados e ocupados de verdade, eles dão uma brechadinha, um vídeo de 5, 10 minutos dá para dar uma olhada, mas tem pessoas que não assistem um vídeo de 1 hora, que é os que nos agradam fazer, mas a gente entende. Vamos ao assunto para a gente não perder tempo, tá? Veja, porque Satanás entrou no jardim de Deus, nós paramos aqui na última live, tá lá embaixo, você pode descer aí, ou procurar aí na aba ao vivo, você vai achar a live, ela é o cabeçalho, tá? Tá lá. Por que Satanás entrou no jardim de Deus? É uma pergunta, gente, é uma pergunta que não pertence aos homens, mas tudo bem. E uma vez que toda argumentação precisa ser, né? Toda argumentação precisa ser embasada na Bíblia, eu quero iniciar nossa live hoje, tá? Dar continuidade, melhor dizendo, num texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, deixe-me localizar aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, deixe-me olhar, e versículo 6, deixe-me olhar se estou correto. 4 e 6, é isso mesmo. Vou botar aqui para você também acompanhar comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, tá? São esse texto aqui, 1 Coríntios 4 e 6, conforme está aqui, ó, tá bom? Bem,
essa é uma das partes que nós, teólogos, apologistas, cristãos, devemos ter sempre em mente. Não ir além do que está escrito. O calvinismo, por sua vez, pelo menos alguns, a maioria, a grande maioria, sustentam sua tese doutrinária de modo a que, para responder determinadas questões, como essa, por exemplo, precisam imaginar um ponto de vista que, fugindo das escrituras, torna-se sofismático. E aí é perigoso caminhar num campo que as escrituras não mostram a seguridade do caminho. Então nós não vamos ir ou não podemos ir além do que está escrito, tá bom? Fica aí a dica para você que é cristão ou de qualquer religião e não faz uma análise crítica passando ou confrontando a sua religião com as escrituras sagradas, o seu dogma, o dogma da sua igreja. Isso é importante demais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa respeitosa para mim, uma grande pessoa, e ela, na fé dela, disse: na minha fé eu sou péssima. Por quê? Ela disse: porque eu não faço a crítica necessária. Eu apenas creio naquilo que eles me dizem. Eu digo: você precisa avaliar, porque o que está em risco é a sua salvação, é o futuro da sua alma. Então você precisa, de fato, saber se o que você crer é a verdade ou apenas um argumento falacioso de homens mortal ou mortais que já se foram e estão lá na eternidade, talvez até sem Cristo. Você precisa ter muito cuidado. Nós precisamos. Então, falando do calvinismo, ele faz a pergunta: por que Satanás entrou no jardim de Deus? E ele mesmo se põe a responder. Óbvio, a pergunta é didática, querendo ele ensinar. A única conclusão que nos resta é descansar no fato de a entrada de Satanás no Éden ser um ato da soberania divina. Ponto. Fazia parte dos planos secretos de Deus que os nossos primeiros pais fossem tentados diretamente por um anjo caído e que, por final, o pecado entrasse em nosso mundo. Ainda seguindo mais para baixo um pouco no argumento, no parágrafo seguinte, ele diz: em sua soberania, Deus deu a Satanás a oportunidade de penetrar o paraíso e tentar Adão e Eva. Veja, eu estou pegando daqui de onde eu tinha lido, porque algumas pessoas não assistiram a outra live. Então, assistindo daqui, vão tomar conhecimento que eu estou fazendo um segmento sequencial. Se você já assistiu, ótimo, porque aí você vai confirmar o que diz o calvinismo. Então vejamos. Em sua soberania, Deus deu a Satanás a capacidade de lançar a semente da dúvida sobre a verdade de Deus no coração de Eva. Olha, esse homem que escreveu isso, será que ele conhece os projetos de Deus? Será que ele conhece os segredos de Deus? Como ele pode ter imaginado isso? Porventura ele terá se esquecido de que Deus, o Senhor dos homens, no seu espírito, tem os segredos impenetráveis? Como está na Bíblia, eu estou abrindo aqui, 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 11. Olha, repara, viu? Vou ler aqui para você ver. Porque, palavra de Deus, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Exemplo: como é que eu posso saber as coisas que você imagina aí? Só você e seu espírito. Como é que você pode saber o meu? Não pode. Nenhum homem pode saber as coisas de outro homem. Somente ele e o espírito que nele está. Assim também ninguém, nem anjos, nem demônios, nem Satanás, e muito menos homem,
sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E por que, irmão Ailton? Versículo 11. É o versículo 11. Por quê? Porque Deus tem seus segredos. O seu ser é impenetrável. Ninguém pode saber os segredos dos homens, só Deus. Mas nenhum homem pode saber o segredo de outro homem. Quanto mais os homens se entremeterem a querer desvendar os segredos de Deus. Então, nessa falácia argumentativa aqui, decai toda a estrutura do calvinismo. Falar que a queda do homem fazia parte de um secreto segredo, de um secreto propósito de Deus, é caminhar fora e além do que está escrito. Ora, mesmo se assim fosse, dessa forma fosse, as Escrituras Sagradas não me permitem argumentar que foi isso. Em sua soberania, Deus deu a Satanás certo poder de violar suas regras e causar danos aos que habitavam o paraíso. Assim, o amigo que escreveu, Heber Carlos de Campo, com todo respeito, meu irmão, assim, tu dizes e admite que Satanás também tem livre-arbítrio. Claro que o homem tem livre-arbítrio, sim, é verdade. Agora, vamos dar seguimento para não fugirmos do foco. Aqui gostaríamos que os calvinistas explicassem o porquê, estando tudo bem, Deus permitia o homem cair em trevas só para que depois Deus, o pudesse resgatar, restaurar. Olha, cadê a lógica consistencial do argumento? Não tem. Então esse é um dos motivos pelo qual eu não posso ser calvinista, tá? Bem, vamos dando seguimento aqui. A página segue aqui. Eu vou acrescentar mais, tá? Foi demais. A foto ficou muito boa, então pegou muito bem. Vamos lá? Todavia, a despeito... Deixa eu baixar aqui mais um pouco isso. Todavia... Gente, eu tô ficando meio cego, tá? Eu faço assim que é para poder ver ali, senão por a segunda lente de cima, a lente de distância não dá mais para ver. Tem que fazer aqui para ver a tela com a lente de perto. Já pensou? Bem, mas vamos seguir. Todavia, a despeito de todas as coisas que o pecado causou no paraíso e depois na terra amaldiçoada, é importante lembrar que tudo isso não ameaça a soberania divina. Tudo o que aconteceu, ainda que não seja fácil de explicar, é produto dos planos eternos de Deus para o mundo que ele havia criado. Deus continua a ser o soberano do universo e Satanás, assim como suas forças, ainda estão sob o controle e governo do soberano Deus. Ele é tão soberano depois da queda quanto havia sido antes da queda e assim o será para todo sempre. E aí eu digo amém. Porém, este argumento dele ignora o fato existencial de que as criaturas que Deus criou são livres, embora tenha controle. Deus tem soberania sobre tudo quanto criou. Mas eu acho muito admirável, eu acho muito interessante o fato de que os calvinistas, eles ignoram totalmente, gente. Eu não tenho lido tantas literaturas calvinistas, preciso lê-las, obviamente. Eu admito que preciso lê-las mais e lê-las completamente. Mas o pouco que eu tenho observado, eu não vejo, não percebi ainda, não observei, mesmo em debates, nos programas de televisão, de mídias, nos vídeos, nas exposições, eles se esquecem da importância e objetivo da lei. Olha, Deus deu ao homem e aos anjos e às suas criaturas a liberdade, mas Deus deu a eles um sistema chamado de lei.
E os calvinistas ignoram a sua importância e utilidade. Para que serve a lei? A lei serve para dizer ao homem, demonstrar ao homem, falar com o homem, com as suas criaturas, com a criatura do universo, com Deus, as criaturas de Deus, digo, que eles são livres, mas livres até o ponto em que a lei permite. Ora, se não fosse a liberdade, para que haveria o julgamento? E se não fosse o julgamento, para que haveria a lei? Cadê a lógica dos argumentos calvinistas ao negligenciarem ou a ignorarem o fato de que há lei? Então, vamos seguir, certo? Porque ele vai dizer mais coisas e hoje não vai dar, lamentavelmente, não vai dar pra gente dizer tudo num vídeo só, não é isso? Vamos para o ponto 2. Você assiste a outra live e você vai ver o ponto 1. Esse é o ponto 2 do livro Paraíso Perdido. Tá aqui. A entrada de Satanás no habitat original do homem para tentá-lo é parte do projeto divino para o mundo. Ele está dizendo, eu acabei de ler isso aqui, ó. Ele está dizendo que a entrada de Satanás no habitat original do homem para o tentá-lo é parte do projeto divino para o mundo. Com essa argumentação, ele diz coisas absurdas que eu acho, na minha opinião, são blasfematórias, porque ele se esquece que está julgando o caráter de Deus. Porque Deus não olha para você e diz, eu lhe amo, mas eu estou preparando lá no secreto uma armadilha para você cair no fogo e eu ficar sem culpa. Não, Deus não é essa pessoa. Porque se o homem caiu porque Deus queria que o homem caísse, então o culpado de Adão ter pecado não foi Adão. A culpada de Eva ter pecado, ou o culpado, não foi Satanás ou ela mesma. Foi Deus. Porque foi Deus quem fez um plano e colocou-lo em prática. E aí o homem caiu. Agora eu vou lhe condenar porque você caiu. Quando os irmãos vieram em minha casa, eu vou citar o nome deles porque eles podem confirmar isso, Moisés e Vitor, vieram à minha casa para a gente ver o calvinismo. Eu disse, olha, o calvinismo apresenta nessa ilustração aqui, nessa argumentação, aí usei a ilustração semelhante de que um pai coloca duas crianças, seus filhos, dentro de uma sala e coloca bolo e doces de diversos tipos. Só que ele coloca veneno no bolo e diz às crianças, vocês podem comer de tudo aí, mas não coma desse bolo, porque se você comer desse bolo, você vai morrer, porque o bolo tem veneno. Aí o pai sai e deixa as crianças ao seu próprio domínio. E aquelas crianças vão e comem do bolo. E aí, por comer do bolo, acabam morrendo. Que culpa tem esse pai? Ou que benevolência tem esse pai para com essas crianças? Botou o bolo venenado dentro de um quarto, de uma sala, com as crianças, para que as crianças fossem e comessem do bolo. Mas tinha uma ordem. Bem, assim ilustra o calvinismo, dentro dessa perspectiva que ele quer mostrar, os projetos de Deus. Os projetos, sendo assim, desse pai, seria bom ou mal? Comente aí. Assim é o calvinismo. Deus colocou o homem lá e permitiu Satanás entrar para o matar. Certo? Só que eles ignoram uma coisa. E essa coisa que eles ignoram é a lei. Analise. Ou analisemos nós e vejamos bem como é complexo o calvinismo. O calvinismo caminha dentro dessa complexidade, ou em cima dessa complexidade. Não há consistência. Não podemos imaginar que a tentação acontecida no Éden pudesse estar fora dos planos divinos para o mundo.
Se a tentação fosse possível sem a soberania divina, então Deus não poderia ter controle algum sobre o que viesse a acontecer. No entanto, cremos firmemente que, por razões desconhecidas, não se pode falar de algo desconhecido. Falar por razões desconhecidas é erro gravíssimo. Jesus disse: em verdade eu te digo, Nicodemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Irmão Ailton, o senhor tem certeza que Jesus disse isso? Eu acredito sim, com indubitável prova. E eu vou procurar aqui para ler com você, tá? Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo parece-me que é o 8, tá? Ou é o 12. Vamos ver o 12. É o 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. O que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Eu estou lendo a Bíblia para você. Você que está aí assistindo, você que está vendo. Foi Jesus quem disse. Mas o calvinismo, ele fala de coisas que não sabe, de razão desconhecida. Então não posso falar de coisa desconhecida, de coisas que não sabemos. Por razões desconhecidas, tá aqui, ó. Eu até vou aumentar mais para ficar mais amplo aí o campo de visão para você na tela. Por razões desconhecidas, foi demais. Diminuir um ponto aqui, tá? Pronto. Razões desconhecidas de nós, mas certamente para a sua própria glória, Deus arquitetou seu plano para o mundo, incluindo a tentação e a queda do homem. Veja que ele está dizendo que Deus arquitetou, criou, inventor, foi o arquiteto de um projeto, de um plano que matava o homem, que derrubava o homem, que humilhava o homem, que trazia sofrimento ao homem, a dor, a morte, fazia com que o homem o desagradasse, para depois ele levantar o homem e dar glória para seu nome. Bem, é como eu já disse, se for assim, se fosse assim, se assim fosse, ainda que assim seja, a Bíblia Sagrada não nos dá o direito de dizer isso. Por isso eu não sou calvinista. Então, Deus botou veneno no bolo e deu ao menino para que eles comessem e morressem, só para depois ele ressuscitá-los. E Deus não disse que eu posso matar vocês e ressuscitar de volta? Eu sou o poderoso mesmo. Olha, isso não está em consonância com o caráter justo, verdadeiro de Deus. Mas o mais chocante disso é que ele matou a todos. Se assim fosse, Deus teria matado a todos os homens, mas só salvado aqueles que ele quer, aqueles que ele quis salvar, mostrando ou dizendo, alegando que Deus faz acepção de pessoas, quando as escrituras dizem o contrário. Depois a gente vai falar do juízo de Deus, da sua autenticidade. Continuando aqui, a tentação de Satanás não veio bagunçar o coreto de Deus, ponto. Ao contrário, ela é cumprimento do decreto divino de haver queda para o homem, a fim de que pudesse haver sua redenção. Como eu falei agora há pouco, vou matar você, vou botar você numa cova, vou fazer com que você me desobedeça para eu ter raiva de você, depois eu vou jogar você no fogo, depois eu vou ressuscitar e depois eu digo, tá vendo? Como eu sou bom? Olha, gente, ainda que assim fosse, a Bíblia me diz que não é assim. É umas coisas meia bizarra. É como que se Deus tivesse prazer em fazer o mal. Não é assim. E por que não é assim, irmão Ailton?
Por que não seria assim? Porque os calvinistas esquecem que entre Deus e o homem e a árvore está a lei. E para que foi dada a árvore no jardim? A árvore foi posta no jardim justamente para mostrar ao homem que ele era livre. Pronto, livre. Podendo fazer dentro de sua condição, limite, dentro do seu limite, o que ele quisesse, até comer um fruto proibido, como de fato comeu, até desobedecer a Deus, como de fato desobedeceu. Mas, você vai desobedecer, Adão? Vou. Parafraseando o texto. Então você morre. Eu lhe fiz, eu lhe dei liberdade. Agora, se você comer, você morre, viu? Seria realmente como o calvinista está afirmando? O calvinismo afirma, se Deus não tivesse dado a lei, aí sim, Deus seria esse pai maligno, perverso. Essas palavras até faz medo dizerem, mas seria isso, se não fosse a lei. Mas quando Deus deu a lei proibitiva, Deus já deu também a sua sanção, a sua punição, caso ela fosse descumprida. E no momento imediato do seu descumprimento, Deus puniu o homem, puniu a humanidade. Ora, para que Cristo veio? Para nivelar as coisas, e ele o fez. Segundo o calvinismo, que nega a soberania da salvação de Cristo, a vicaricidade, a universalidade do sacrifício de Cristo, eles dizem que Jesus morreu só para salvar os eleitos. Isso é outro tema dentro do calvinismo que a gente vai entrar não hoje. Ao contrário, ela é o cumprimento do decreto divino de haver queda para o homem, a fim de que pudesse haver sua redenção, sua salvação. Então Deus condenou para depois salvar uma coisa que já estava salvo, que era o homem. Não somente a primeira tentação no Éden, mas todas as tentações recebem o suporte divino para que os seus planos sejam cumpridos. Então, todas as tentações dos homens, olha que como isso é grave, gente. Isso é muito grave, gente. Todas as tentações, todos os atos dos homens, esquartejamentos, estupros de senhoras, assassinatos de mulheres grávidas com crianças no ventre, todas essas malignidades, essas ações brutais dos seres humanos têm um suporte divino nela. Isso é absurdo. Eu não posso acreditar nesse calvinismo, no calvinismo, nessa doutrina. Eu não posso. Eu não pretendo e não posso aceitá-la como verdadeira. Contraria o amor de Deus, a bondade divina, a sua justiça, a veracidade do caráter de Deus. Bem, embora respeitamos, eu tenho amigos calvinistas e pode ser, e isso seria muito bom que eles estivessem aqui assistindo estes vídeos, gente. Embora que viesse nos tentar convencer pelos argumentos com respeito, ora, nós estamos prontos a aprender a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Agora, a Bíblia Sagrada mostra que nos últimos tempos surgirão homens perversos, enganadores, falaciosos. Essa doutrina não é? Analise bem. Muito bem, vamos continuar. O suporte da tentação divina. Eu acho que você não viu quando eu li, né? Não somente isso. Não somente a primeira tentação no Éden. Mas todas as tentações recebem o suporte divino para que os seus planos sejam cumpridos. Olha, quem apoia, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu vou ler. Tiago, por isso que eu não sou calvinista. Por isso, porque os seus ensinamentos não se constituem no ensino da Bíblia, não se configura na doutrina bíblica, não há sustentabilidade. Olha, ninguém, versículo 13, Tiago 1 e 13.
Ninguém, ao sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tá claro, gente? Tá claro. Quem dá suporte na tentação é Satanás. Satanás é quem dá o suporte na tentação, é quem a Bíblia chama de tentador. Tal é que ele foi tentar a Jesus. E ele tenta aos homens, está na Bíblia. Agora, ouçam bem. Jesus, Deus, dá o suporte nas tentações? Não, gente, isso é falacioso. Bem, vamos seguir. Há 2 textos nas Escrituras que tratam do mesmo fato, mas com ângulos diferentes. O primeiro está em 2 Samuel e o segundo que ele vai dizer estará lá na próxima página que nós vamos trazer no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço, fica aí essa reflexão seríssima, tá? Vou ficar devendo aí o vídeo para você. Terminei aqui de mostrar o que eu queria e agora abriu esse leque para o novo vídeo, aonde ele vai falar de uma questão muito complexa. Ele vai dizer que Satanás tentou Davi porque Deus é quem quis que Satanás tentasse Davi. Tem uma explicação lógica para isso e nós iremos trazer aqui um esclarecimento equânime, justo, dentro do que pode ser analisado, tá bom? E ser comprovado. Muito obrigado pelo carinho. Você está no canal A Bíblia Diz. Peço a você que compartilhe e se inscreva, se caso você não é inscrito. E muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção, pela sua gentileza, tá? Saiba que Jesus lhe ama e você, meu amigo, que ainda não conhece o calvinismo, analise-o bem, analise as Escrituras. Vejamos como diz a palavra de Deus, que é amor e que veio trazendo salvação a todos os homens através de sua graça, através da Bíblia, através da sua palavra, do seu amor, tá bom? Um forte abraço no nome de Jesus, paz do Senhor, até logo.